estamos aqui hoje com algumas pessoas que estão entre as maiores autoridades no Brasil da área da reciclagem. Nós estamos, ao mesmo tempo, também acompanhando uma outra frente parlamentar que está fazendo um trabalho agora, que é a Frente Parlamentar da Bioeconomia, que está com um debate importante agora com o pessoal do agro. Alguns deputados que estão lá vão participar também desse debate daqui a pouco. Então, nós estamos aguardando agora o deputado Nilton Tauta entrar na conversa, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Carlos Gomes, devem entrar nesse debate daqui a pouco. Nós estamos tendo um debate importantíssimo agora na comissão externa do coronavírus, que está sendo liderado pela nossa membra aí, a deputada Joênia. A Joênia está lá coordenando o debate agora da questão indígena. Nós perdemos essa semana, já chegou no número de 500 indígenas mortos com coronavírus. É um número assustador. Em algumas aldeias, nós tivemos uma situação muito terrível da propagação do coronavírus. Então, assim, nós vamos para a gente não se alongar muito, eu só quero passar uma orientação a todos. Todo mundo que for falar, ser o mais objetivo possível, menos prolixo, que a gente possa fazer um debate realmente objetivo, pautando os pontos mais importantes. Acho que a gente, como aqui na Câmara, nós estamos discutindo muito a questão tributária. A questão tributária pode ser um viés importante no debate de hoje. Eu tive com o relator da reforma tributária nos últimos dias e nós tivemos uma conversa muito séria sobre a importância da questão ambiental estar dentro da reforma tributária. Ele garantiu esse espaço para nós. Nós vamos ter que trabalhar uma proposta de texto. Um dos ambientalistas que participa aqui da frente está trabalhando numa proposta, que é o André Lima. Então, nós vamos estar preparando um material específico sobre questão tributária. Então, vai ser importante que quem tiver alguma consideração em relação a isso possa fazer aqui hoje. Nós vamos, nesse momento agora, antes de começar o debate, fazer uma breve homenagem a uma das mais importantes lideranças ambientalistas do Brasil, o ex-deputado Alfredo Sirquis, que faleceu agora semana passada. Foi uma perda terrível para o movimento. Nós vamos passar a palavra ao Sérgio Xavier, que vai coordenar essa homenagem aqui. É uma homenagem rápida, mas é uma homenagem de todas as pessoas que realmente admiram e têm um carinho todo especial pelo Alfredo. Então, vamos passar agora a palavra direto ao Sérgio. Obrigado, viu, Sérgio, por estar aqui hoje com a gente. Nós que agradecemos a você, Rodrigo. Bom dia a você, Rodrigo, a Mário Mantovani, os amigos todos da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu não me recuperei ainda desse abalo, ninguém ainda se recuperou do CBC, realmente foi um choque muito grande. E é incrível que o último evento presencial que o Alfredo Sirquis participou foi exatamente, Rodrigo, lá na sua posse como coordenador, em fevereiro, em Brasília. E falou exatamente no cumprimento da NDC brasileira, das metas do Brasil, o que fortalece a necessidade, nesse momento, do Brasil se qualificar para receber recursos nesse momento tão difícil da economia. Portanto, eu mandei até um vídeo para o Mário, um trechinho dessa fala dele, eu não sei se vai ser possível, 1 minuto, ele falando exatamente sobre isso. Eu queria iniciar agradecendo a vocês essa homenagem, agradecendo em nome do CBC, está acompanhando esse evento aqui agora, o André Esteves, a Marília Clossi, Guilherme Lima, Alexandre Batista, Renata Moraes, Márcia Bandeira, Beatriz Araújo, Ricardo Farias, enfim, a equipe que está na linha de frente do CBC e que vai continuar esse trabalho, que é a melhor homenagem que a gente pode fazer ao Alfredo, é exatamente continuar esse trabalho que ele estava fazendo com tanta vitalidade. Queria agradecer também em nome da família do Sirquis, Guilherme, Aninha, Noah, os filhos, Ana Borelli, Olga Webb e Dona Lila, a mãe do Alfredo, que com 96 anos está enfrentando essa dor de uma maneira incrível. Uma mulher fortíssima e demonstra de onde Alfredo tirava tanta força, tanta coragem para fazer o trabalho que ele vinha fazendo desde a época da ditadura, lutando pela democracia e agora, mais recentemente, lutando
pela descarbonização do planeta. Aliás, esse é o livro mais recente que ele lançou, Descarbonário, que é um livro que fecha esse ciclo de contribuições que ele deu para o Brasil e para o mundo, desde os anos 70, quando publicou lá nos anos 80 a história dessa militância ali, na época da ditadura, Os Carbonários, e agora ele finalizou esse processo, esse ciclo, com esse livro, que é uma referência. Eu acho que a grande homenagem que a gente pode fazer agora para o Alfredo é multiplicar os ativistas descarbonários, que não é apenas uma homenagem, é uma urgência nacional, é uma urgência planetária. Esse livro, ele dá um norte, ele informa, ele dá referências não só sobre as questões climáticas, mas analisa a política nesse momento no Brasil e no mundo, e é um livro altamente contemporâneo, que tem idealismo e, ao mesmo tempo, tem ideias muito práticas. Eu queria agradecer, dizer que nós vamos continuar nessa luta, Rodrigo. Estamos em contato nos estados com vários deputados da Frente Parlamentar, o Marcelino Galo, na Bahia, Marina Elô, em São Paulo, Leandro Grassi, no DF, Ana Paula Siqueira, em Minas, deputado Chió, na Paraíba, Lucas Ramos, aqui em Pernambuco, e nós temos uma série de atividades que queremos fazer juntos com vocês, porque a estratégia de Alfredo era, diante desse processo de bloqueio do governo federal, da ignorância absurda do governo federal em relação às questões ambientais, nós trabalharmos no CBC, numa rede subnacional, articulando os governadores, secretários de meio ambiente dos estados, juntamente com a ABEMA e, sobretudo, as assembleias legislativas, para juntar essas forças e fazer um contraponto a esse absurdo que é a política, a despolítica, a desmobilização, o desmonte da estrutura ambiental do Brasil. Então, nós agradecemos muito a atenção de vocês. Nesse processo, para concluir, estão participando governadores, a gente criou, o Alfredo liderou a criação do Governadores pelo Clima, o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, participam ativamente, junto com mais de 10 governadores do Brasil. Portanto, eu acho que nós temos um grande desafio, mas também temos forças para nos unir, para trabalharmos juntos nesse processo. Estamos aqui com toda essa disposição para levar esse legado de Alfredo Sirquis à frente. Alfredo Sirquis presente, e vamos continuar a luta. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mário. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar para o Mário fazer alguns informes, mas antes dizer que eu aproveitei que eu estou essa semana em Brasília e nós protocolamos um pedido, um projeto de resolução denominando o nosso auditório da Frente Parlamentar, o auditório da Comissão de Meio Ambiente aqui na Câmara dos Deputados, com o nome do Alfredo Sirquis. É uma homenagem. Muito legal. Eu, particularmente, não quero ser nome de auditório nenhum, viu? Já vou avisando. mas eu acho que é uma homenagem. Mas eu acho que é uma homenagem mais do que justa, e eu acho que é importante que tenha um espaço aqui com o nome dele. É um dos poucos auditórios que não tem nome aqui dentro da Câmara, e, enfim, e faz parte da história dele, faz parte da nossa história aqui. Então, eu apresentei, e aí a ideia é que a gente possa coletar assinaturas daqui para frente de deputados apoiando essa proposta, porque tem que ter apoio para poder conseguir levar e conseguir votar, né? Então, quero aqui agradecer ao Kenzo, que ajudou na elaboração da resolução, a minha equipe. Dizer que ainda a semana passada ainda participei, acho que retrasada, enfim, participei de um dos lançamentos do livro do Sirquis, e eu estava numa live, cheguei atrasado, e foi muito bacana de ver a emoção dele, a felicidade dele, que ele estava com o lançamento do livro, mesmo sendo um lançamento virtual, enfim, um lançamento com menos carbono, e ele estava muito feliz com o que estava acontecendo. Mário, fica aí com você a questão de informes, não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo. Vamos lá, bem. Estamos aí. Bacana. Não, o vídeo nós vamos deixar, Sérgio, ele vai estar permanente na página da Frente Parlamentar Ambientalista. A gente achou que é melhor deixar lá, porque tem toda uma burocracia aqui, uma técnica que era difícil de colocar agora de manhã. Mas muito legal que foi você que falou, Sérgio. Está na medida daquilo que você colocou, expressou no artigo que você fez. E é isso aí, você quis presente. Só para vocês saberem, então, nessa pegada ainda da questão tributária, na sexta-feira, a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil e a ANAMA vão estar falando, dando continuidade àquele assunto da semana passada, do ITR, junto com o Imposto Territorial Rural,
que foi feito com o Instituto Escolha, Sérgio Leitão, Jaqueline, essa turma toda que está trabalhando esse tema. Então, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, a Frente Parlamentar vai estar reunida. Na semana que vem, nós vamos ter a reunião de todas as frentes estaduais. Nós temos aí hoje 18 frentes estaduais, mais 2 sendo criadas no Amazonas e no Mato Grosso. Então, fortalecendo esse movimento que a gente está fazendo dos governos subnacionais, como disse o Sérgio muito bem. É um momento estratégico, já que o governo federal não anda, vamos avançar com essas forças que a gente tem e fazer o que era mais importante do meio ambiente, que é a questão do Cisnama. Então, eu acho que esse é o momento. Rodrigo, eu acho que agora é pau na máquina, vamos trabalhar, porque tem um time de primeiríssima linha aí com a gente, pronto para trazer mais essa contribuição, agradecendo sempre, de novo, sempre, pelo apoio na criação das frentes parlamentares estaduais, eles que nos iniciaram nessa história, né? O Roberto está aí também, ajudou muito nessa história com as frentes estaduais. Nós rodamos o Brasil com os catadores, com todo mundo, foi muito bom. E agradecer a Tetra Pak, que sempre também deu apoio para a Frente Parlamentar Ambientalista, até com as nossas páginas e tudo. Então, é isso aí, Rodrigo, a bola está com você, vamos lá. Né? Frente Parlamentar é a única frente parlamentar, era a única frente parlamentar que tem sociedade civil e deputados juntos. Isso é um momento muito importante. Agora a Joênia também traz essa questão para frente que está hoje das questões indígenas. Então, toca lá, Rodrigo, é nóis. Então, obrigado, Mário. Nós vamos ter hoje, debatendo com a gente, a primeira debatedora vai ser a Valéria Michel, presidente do SEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem, diretora de Sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. O segundo debatedor vai ser o Cátilo Cândido, presidente executivo da Abra Latas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Nós vamos ter como terceiro debatedor o Roberto Laureano da Rocha, que é diretor-presidente da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. E, por último, a Juliana Coelho Marcus, que é advogada responsável pelo setor de direito ambiental do escritório Martinelli Advogados. Assim que qualquer deputado entrar, eles vão poder estar fazendo também as suas considerações. Como eu disse, o deputado Carlos Gomes deve estar entrando a qualquer momento, o deputado Arnaldo Jardim também, o Ziraldo já está aqui acompanhando. Então, vamos lá, vamos à primeira debatedora, que é a Valéria, que é presidente do SEMPRE, enfim, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Obrigado e vamos lá, um bom debate agora a todos. Olá, bom dia a todos. Agradeço muito por esse convite da frente. Eu acho que é sempre uma ótima oportunidade poder contribuir para uma discussão tão relevante como é a reciclagem no país. Bom, o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, é uma associação sem fins lucrativos que há mais de 28 anos promove a reciclagem e a gestão integrada de resíduos no país. Os nossos associados são empresas atuantes e comprometidas com a reciclagem. E um dos grandes legados do SEMPRE, que eu tenho muito orgulho de mencionar, foi a nossa participação, como o Mantovani comentou, na estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai completar 10 anos agora em agosto. E essa aprovação da política nacional, ela foi longa, mas ela foi muito colaborativa. E muitos de vocês, né, que estão aqui, deixaram o seu nome registrado na história da reciclagem do país, contribuindo com esse processo. Mas a nossa caminhada, para tornar a reciclagem uma realidade no país, ela só está no começo. E a gente ainda tem muito o que fazer. Eu vou compartilhar aqui um dado com vocês, começar falando um pouquinho sobre as taxas de reciclagem, né, que nós temos aqui no país. Os dados do Brasil, eles ainda estão longe do que a gente gostaria, lógico, como eu falei, essa caminhada está só no começo, mas quando a gente compara, eu até estive participando de uma discussão com outros SEMPREs da América Latina, os nossos números já são muito melhores do que de outros países. Então, o que nos mostra que a gente está no caminho correto. Acho que para a gente não perder tempo aqui, eu vou comentar aqui os dados. Quem ver? Bom, então,
começando aqui com esses dados da taxa de reciclagem do vidro, metal, papel e plástico. Então, para alguns materiais, a gente já está com números bem interessantes, como é o caso do metal e do papel. Para vidro e plástico, a gente ainda tem um caminho grande. Um outro dado interessante, a cada 2 anos, o SEMPRE faz uma pesquisa de panorama da coleta seletiva no país, para entender como que está o cenário. E apesar de ano a ano vir aumentando o número de municípios com a coleta seletiva implementada, a gente só tem 17% da população sendo atendida por esses programas de coleta seletiva. Ou seja, a gente ainda tem um importante caminho aí à frente. E os nossos principais desafios estão relacionados à infraestrutura de coleta seletiva, que ainda muitos municípios não dispõem, incentivos fiscais na cadeia de reciclagem, que é justamente o nosso tema aqui hoje, e a educação ambiental também dos consumidores para a prática da coleta seletiva e da reciclagem. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos incentivos fiscais para a cadeia de reciclagem. E esse é um dos nossos grandes desafios, principalmente para a indústria recicladora. Então, quando a gente pensa nas empresas que hoje pegam a matéria-prima pós-consumo para transformar em novos produtos, dando uma nova vida para esses materiais e tornando a economia circular uma realidade, essas empresas hoje não recebem nenhum tipo de incentivo para fazer uma prática tão importante para a reciclagem. Além das indústrias recicladoras, que são as que transformam esses materiais, a reciclagem no país ela não acontece se a cadeia como um todo não funcionar. E aí, falando de um outro elo fundamental dessa cadeia, são as cooperativas de catadores. Né? É por onde o material passa, é por onde esse material é triado para depois chegar na indústria recicladora. E as cooperativas, desde a implementação da lei de resíduos, elas vêm se estruturando para absorver toda essa demanda que a lei trouxe junto para elas. E para isso elas precisam de apoio. Elas precisam de apoio tanto na questão de equipamentos, de capacitação, enfim, é uma infinidade de demandas, de necessidades dessas entidades que prestam um serviço fundamental para o nosso país. Bom, e hoje também não existe nenhum incentivo para que a iniciativa privada ou para que as empresas invistam na estruturação da cadeia de coleta seletiva, na coleta seletiva no país. Então, mas vale, acho que também ressaltar que esse não é um problema só aqui do Brasil, né? São poucos os países no mundo que possuem uma legislação estruturada de incentivos fiscais para a reciclagem. Mas para servir de inspiração aqui para a gente, eu estava estudando um pouco aí de boas práticas nesse tema, e o Japão, que nos impressionou na Copa do Brasil com os japoneses, né, com a sua atitude de limpeza dos estádios, de separação para reciclagem dos materiais, eles também têm políticas bem interessantes de incentivo à reciclagem. Então, uma empresa recicladora no Japão, por exemplo, ela, por fazer essa atividade de reciclagem ou por utilizar material reciclado nos seus produtos, ela pode conseguir até 50% de redução de impostos na sua atividade. Isso faz toda a diferença para uma indústria recicladora. No Brasil, a gente tem empresas de pequeno, médio, grande porte, e para todas essas, qualquer tipo de incentivo faria toda a diferença. Mais do que aqui no Brasil, nós estamos a um passo de mudar essa realidade em relação aos incentivos fiscais. Né? O projeto de lei do deputado Carlos Gomes, ele vem ser um divisor de águas nessa discussão. Né? E é esse tipo de iniciativa que nós precisamos para continuar avançando a reciclagem no país. Então, o SEMPRE
apoia projetos como esse e como os outros e se coloca à total disposição para ajudar com informações técnicas sobre cadeia de reciclagem, sobre a reciclagem, que contribuam com os senhores e senhoras para que vocês possam propor projetos que beneficiem a reciclagem no país. Acho que basicamente era essa a minha mensagem inicial, daí depois a gente discute um pouco mais a fundo esse tema, mas basicamente é isso, precisamos muito de leis que incentivem a reciclagem no país. Isso vai favorecer, esses números que eu mostrei podem ser muito mais positivos do que a gente já vê hoje. Isso aí, o espaço, e é fundamental aí a participação dos catadores aí nesse debate fundamental para a categoria, inclusive agora nesse momento que tivemos da pandemia e diretamente toda a cadeia da reciclagem, né? Então, assim, esses milhares, né, que o Movimento Nacional dos Catadores estima aí que nós estamos em torno de 1 milhão de catadores aí em todo o país, né? E existe, inclusive, uma pesquisa do Sempre que diz que 90% dos recicláveis passam pela mão dos catadores na cadeia, que vai para a cadeia da reciclagem. E é fundamental, nesse momento, né, da pandemia, que nós trabalhamos muito, inclusive agradecer aí aos deputados da Frente Parlamentar, a Abralatas e todos os envolvidos aí, a força-tarefa que fizemos juntos, na verdade, de construir um documento, né, que foi para o governo federal para discutir a essencialidade, né, a importância do trabalho dos catadores, né, a essencialidade desse nosso trabalho em todo o Brasil. E dentro desse processo da essencialidade e dentro dessa situação, na verdade, trágica que os catadores viveram, né? No ponto de vista, inclusive, de precisar viver de campanhas, de doações e tudo mais por conta da paralisação dos seus trabalhos, é fundamental a gente agora começar a rever essa questão do nosso papel na cadeia da reciclagem, né? Então, o nosso papel na cadeia da reciclagem, ele tem um papel fundamental no ponto de vista de a nossa participação ali, né, como atores essenciais, porque nós alimentamos essa cadeia da reciclagem, né? Os atores que, na verdade, todos os elos das cadeias da reciclagem, seja ela do papel, do vidro, do metal, ficaram desabastecidos, e quem eles procuraram, na verdade, por conta desse abastecimento, foram os catadores de material reciclável, né? Foram as cooperativas, foram as associações, foram os locais onde os catadores entregam esses materiais, e saber por que, na verdade, houve toda essa paralisação. Então, é importante, e é fato, na verdade, o trabalho dos catadores nessa cadeia, a importância desse trabalho desses trabalhadores. Mas é importante também entendemos que um elo, né, dessa questão da cadeia é a questão da tributação, né? Essa questão da tributação ela é fundamental. Primeiro, nós não estamos de acordo, né? Também defendemos, na verdade, que essas bitributações que existem, elas possam ser revistas, né? Para melhorar, inclusive, isso lá para a ponta para os catadores de material reciclável, né? Mas também, além da gente rever, na verdade, essa questão dessas bitributações, a gente precisa pensar numa tributação verde de forma, na verdade, que os catadores são contemplados nisso. Porque não adianta simplesmente, na verdade, nós beneficiarmos a cadeia, lutarmos, na verdade, dessa cadeia para que não exista essa tributação e outros serem beneficiados, e os que alimentam essa cadeia, que são os catadores de material reciclável, não serem beneficiados por tal. Então, é fundamental, na verdade, eu acho que nesse momento da pandemia, esse momento que demonstrou a essencialidade, a importância do trabalho dos catadores. É importante também que a cadeia da reciclagem, quando tratar, porque os catadores também são afetados, fundamental, muito nessa questão da tributação, inclusive nos funcionando muitos catadores, porque a maioria dos catadores hoje eles trabalham na informalidade. Porque eles não querem, na verdade, a questão da tributação. Quando você constrói uma cooperativa, uma organização dos catadores, você também é afetado por dentro dessas tributações, né? E aí, é lógico, é mais fácil nós catadores coletarmos o material e levar para um ferro velho de forma informal do que trabalhar dentro de uma formalidade, que tem que emitir nota fiscal, que tem que circular nossas mercadorias, enfim. Todo um processo aí que é necessário como profissional nesse processo. Então, eu gostaria aqui também, na verdade, nesse primeiro momento aqui, nessa minha fala,
de colocar, na verdade, né, a nossa preocupação dos catadores e catadoras de material reciclável no ponto de vista de que precisamos rever essa tributação, né? Essa bitributação não pode poder, precisamos buscar, lógico, eu conheço essa discussão de muitos anos, né? Eu até estava vendo aqui uns materiais aqui da Abralatas, né? Que tem uns materiais sobre a questão da tributação, estava lendo alguma coisa aqui rapidinho aqui, muita coisa muito boa, eu quero até me aprofundar mais sobre essa, né, sobre esse tema que é fundamental, mas é importantíssimo, na verdade, a gente dar um passo, né? Eu acho que o passo pós-pandemia, o passo durante a pandemia, o passo essencialidade do trabalho dos catadores, ele perpassa também em uma discussão urgente da questão da tributação para melhorar a vida e a qualidade dos catadores de material reciclável. É isso, obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Roberto? A ANCAT foi decisiva e importante nesse debate agora na pandemia, na questão de garantir a essencialidade do trabalho dos catadores. A ANCAT, junto com a Abralatas, acabaram coordenando esse grande movimento e que foi muito bacana, que a gente fez chegar a todas as autoridades a importância de se manter a reciclagem, enfim, de se manter esse trabalho, obviamente com toda a segurança necessária, com todos os EPIs necessários. Então, vamos passar agora para o próximo painelista. Vai ser a Juliana Coelho Marcucci, que é advogada responsável pelo setor de direito ambiental da Martinelli Advogados. Juliana, você está a postos aí? Estou. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Obrigado, Juliana. Obrigada a você. Bom dia a todos novamente. Devido ao meu background de advogada, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais técnica na parte jurídica, vou tentar não ser tão cansativa nesse ponto, mas a ideia é o seguinte, gente, é apresentar aqui a base da tributação verde, como ela de fato funciona, né, e mostrar os seus objetivos, tanto ambientais como econômicos, e como isso tem sido tratado no exterior, conforme até a Valéria já falou um pouquinho, e colocou um exemplo muito interessante, que foi o do Japão aqui, e fazer um comparativo de como a gente pode usar como exemplo que já tem sido feito em outros países para que a gente consiga implementar isso de uma forma mais consolidada no nosso país e mais eficaz também, né? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de tributação verde, eu acho muito importante a gente ter em mente que a gente está falando de um instrumento econômico pelo uso da extrafiscalidade dos tributos para que seja investido na melhoria no bem-estar humano e equidade social, ao mesmo tempo que se faz uma redução dos riscos ambientais e da escassez ecológica. Então, esse instrumento econômico, ele sempre anda de mãos dadas com os instrumentos de comando e controle que a gente chama. Então, para você combater os impactos negativos ambientais e, ao mesmo tempo, estimular a proteção ambiental, você tem as regulações, que são as normas em geral, das proibições e penalidades de infrações administrativas ou crimes ambientais, e você também tem ali os instrumentos econômicos que podem fazer esse papel de estimular a proteção ambiental. Quando você fala em tributação verde, você quer dizer uma forma de garantir o funcionamento sustentável dos mercados, junto com essa ideia de aumento do bem-estar a nível agregado e da proteção ambiental. E para isso, a gente tem que olhar aqui, falando um pouco mais na parte jurídica, na nossa Constituição Federal, que ela traz, no artigo 170, inciso 6º, o princípio da proteção ambiental como um dos pilares da ordem econômica brasileira, que é onde a gente vê e insere o papel de um instrumento econômico ambiental, como é o caso da tributação verde. Agora, muita gente questiona, até mesmo quando eu vou conversar com alguém, explicar o que é tributação verde, fala, tá, mas para que a gente precisaria de uma tributação verde para estimular a proteção ambiental, sendo que a gente já tem os outros instrumentos, que são os de comando e controle, que eu coloquei aqui, que são as regras, as leis. Bom, eles não competem entre si, né? Eles se complementam. Eu acho que é aí que está o segredo da gente ver a importância da tributação verde, e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais na questão da reciclagem, que ela é um instrumento muito importante para se estimular a reciclagem no país. Quando você tem os instrumentos econômicos, eles não substituem, por exemplo, as penalidades por crimes ambientais.
você tem nos instrumentos econômicos, ou seja, falando da tributação, uma internalização das externalidades negativas ou uma exaltação das externalidades positivas de um produto, um bem ou um serviço. O que isso significa na parte mais prática? Com a tributação verde, a gente tenta fazer com que haja um incentivo daquilo que é uma adequação de sustentabilidade na criação de um produto, ou na cadeia produtiva como um todo, ou na prestação de um serviço, para que esse custo seja estimulado, esse custo com a sustentabilidade ele seja estimulado, esse tipo de investimento. E por um outro lado, quando a gente fala em internalizar as externalidades negativas, a gente quer dizer desestimular o impacto negativo ao meio ambiente, né? Um exemplo muito comum que eu vou colocar aqui no mundo inteiro é a taxação de emissões de carbono, de nitrogênio e outros gases aí de efeito estufa, né? Então, quando você internaliza esse custo de impacto negativo ao meio ambiente, a ideia é que a comunidade ela não arque com isso, porque não é ela que está lucrando com isso. E que ela, ao mesmo tempo, se beneficie da tributação verde, porque ela estimula a proteção ambiental e o uso racional dos recursos naturais, correto? Então, aqui, a ideia é mostrar isso para vocês, que são dois instrumentos que têm que andar de mãos dadas, eles não se anulam um frente ao outro. E quando a gente fala da parte mais econômica, né? Porque você tem aqui os benefícios ambientais da tributação verde. E muitas vezes as pessoas veem da seguinte forma: tudo bem, mas a tributação verde ela ou vai me onerar ainda mais na carga tributária, ou ela vai influenciar na competitividade entre segmentos diversos, ou algo nesse sentido. Não, a gente tem, e isso já foi mais do que estudado por grandes instituições mundiais, como é o caso do próprio Banco Mundial, que tem um estudo publicado nesse sentido, dos impactos positivos econômicos numa implementação de uma tributação verde bem estruturada, de acordo com o cenário real da nação onde ela está sendo trabalhada. E o que seria isso? Primeiro, a tributação verde ela melhora a eficiência do mercado, porque ela te dá mais transparência no que compõe o custo de um produto ou de um serviço a ser prestado. E depois ela minimiza os custos das políticas ambientais, porque ela incentiva as próprias empresas e o setor privado a fazerem investimentos de adequação de sustentabilidade nas suas cadeias produtivas, para que eles atinjam os benefícios da tributação verde ou, paralelamente, para que eles evitem uma taxação excessiva, como é o caso de outros países, né? E, por último, a tributação verde ela também aumenta os recursos nacionais para o financiamento de bens públicos, como, por exemplo, obras de infraestrutura, projetos ambientais, projetos de mitigação da emergência climática e por aí vai. Então, você vê, assim, impactos positivos econômicos nítidos da tributação verde em sua implementação numa nação. Agora, quando a gente fala, tá, e como funciona isso? Na base teórica mesmo do direito, né? Como você implementa? A nossa sugestão é a seguinte: você precisa de uma segurança jurídica para se usar um instrumento econômico desses nacionalmente. Hoje em dia, a gente tem a tributação verde de uma forma um pouco mais pontual e esparsa, principalmente em nível estadual, né, e municipal, mas o que falta, assim como faltava lá em 1988 com a Constituição Federal, faltava uma segurança jurídica constitucional para o direito ambiental como um todo. Então, essa segurança constitucional para a tributação verde também é necessária. E a gente já tem isso na Constituição, que é o artigo 170, que coloca expressamente o princípio da preservação ambiental como parte da ordem econômica nacional. Então, o uso disso de uma forma mais expressa na Constituição, ele é muito pertinente na hora de se falar da tributação verde. Ou seja, é você colocar na Constituição Federal a possibilidade de se criar leis complementares para que regulamente o tratamento tributário diferenciado com base no princípio do meio ambiente. Então, a ideia jurídica, mais ou menos, da base da tributação verde é essa. De novo, a gente já tem a tributação verde nas escalas estaduais, principalmente, mas a ideia é que isso se concretize de uma forma
completamente sólida para que a gente cresça cada vez mais o uso desse instrumento econômico no país. Agora, quando a gente fala das formas de se tributar e de dar benefícios ou da taxação verde em relação a fatos geradores de sustentabilidade, a gente tem, dentre eles, por exemplo, o uso de material reciclado como base da matéria-prima de uma produção, né? Que aí está muito ligado à economia circular, que é você retornar o teu produto já utilizado na cadeia produtiva. Além disso, você tem muitas políticas no exterior relacionadas ao produto reciclado, gerando um direito à devolução de um valor depositado em fundos específicos. E aí você tem outras formas, tantas formas de tributação verde, bem amplas, que vão desde eficiência energética por meio da taxação de carbono, veículos e construções verdes, o uso eficiente da água, o controle da poluição, preservação de ecossistemas, são diversos os fatos geradores de um incentivo fiscal ou de uma taxação verde, né? E aqui eu gostaria de colocar, bem brevemente, o que está acontecendo no mundo, né? Cada vez mais a gente vê não só blocos econômicos, como os países individualmente investindo e criando esses instrumentos na esfera doméstica. Por exemplo, hoje em dia a gente tem mais de as 21 maiores economias mundiais já possuem os sistemas tributários verdes. E isso envolve mais de 200 casos de incentivos e ou penalidades fiscais relevantes à sustentabilidade corporativa. E aqui, para dar uma ilustrada no que eu estou querendo dizer, países como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, todos eles já possuem nem que seja um benefício ou uma taxação cujo fato gerador seja uma questão de sustentabilidade. Quando a gente fala aqui, dando exemplos dos países nórdicos, como a Dinamarca, Finlândia e Suécia, elas são os países que hoje mais arrecadam por meio da tributação verde. E, inclusive, quando a gente fala desse tema, não fica só na criação de tributos, não. A gente fala muitas vezes da reforma fiscal verde geral de um país. Por exemplo, você tem a Suécia, que foi a pioneira na implementação da reforma fiscal verde, que ela simplesmente reestruturou completamente, incluindo elementos ecológicos como parâmetros para a base do sistema tributário do país, né? E aqui a gente tem também muito claro e muito comprovado os benefícios ambientais e econômicos que eu mencionei anteriormente, provenientes dessa tributação verde. Lá, por exemplo, houve a incorporação dos tributos na emissão de gás carbônico e de dióxido de enxofre, além de outros, como tributação de fertilizantes, tráfego aéreo e tudo mais. E como consequência disso, houve uma redução, houve paralelamente a redução da alíquota do imposto de renda. Por quê? Porque normalmente, na hora que você faz uma reforma tributária, você tem uma compensação, né? Isso aqui, de novo, são exemplos internacionais que eu trago aqui para diálogo, para reflexão, para a gente aprimorar cada vez mais essa nossa conversa, né? E como consequência disso, por exemplo, a taxação de nitrogênio teve uma redução da emissão do gás em 30% a 40%. Então, o benefício ambiental ele é muito significativo. E aqui eu estou falando de um exemplo só de vários que a gente tem em outros países. E quando a gente fala de arrecadação, em 2016 na Suécia, foi arrecadados mais de 1 bilhão de euros na taxação de nitrogênio, né? Então, é um exemplo que fica bem claro aí. Quando a gente fala, por exemplo, do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, a Alemanha também fez um sistema de reembolso desse imposto para quem compra equipamentos para energia renovável, por exemplo, né? Falando mais agora sobre a parte da reciclagem, que de fato eu concordo com a Valéria, são poucos os exemplos que você tem focados exclusivamente em reciclagem. Normalmente é uma coisa um pouco mais ampla que você encontra num sistema tributário doméstico, mas na China você tem a isenção do IVA para as empresas produtoras de material de construção que tenham pelo menos 30% de resíduo reciclado no teu material, né? Outros exemplos, Reino Unido criou o Climate Change Levy, que é um imposto sobre energia,
aplicável a combustíveis fósseis como carvão, petróleo e tudo mais. Você tem na Bélgica o imposto restituível sobre o consumo de produtos descartáveis. O Código Tributário dos Estados Unidos, ele fornece créditos fiscais para geradores de energia de fonte renovável. Na Espanha, você tem incentivos fiscais para investimentos em mecanismos que corrigem a contaminação atmosférica. Argentina também existe já aqui, falando de América Latina, incentivos fiscais para projetos de energia limpa. E até numa questão mais de construções verdes, você tem na França uma isenção que vai de 50% a 100% do imposto local, seria no caso o nosso IPTU, para edifícios que são qualificados como de baixo consumo de energia, né? E ampliando um pouquinho ainda a nossa visão, além de falar de sistemas tributários, eu acho muito importante a gente colocar aqui na nossa discussão a total reestruturação econômica que a gente tem visto aí nas últimas propostas dos chamados Green New Deals, né? Que inclui a tributação verde, que ela é um dos instrumentos dessas reestruturações econômicas. E quando a gente fala nessa reestruturação, a gente fala o quê? A gente fala nos chamados critérios ambientais, sociais, de governança corporativa e proteção de dados, que eles sejam incorporados nessa nova reestruturação econômica, levando-se em consideração não somente os riscos e os custos de uma atividade, de uma produção, de uma prestação de serviço, como também os impactos que isso gera nas questões ambientais e sociais. E reestruturando também o modo de governança corporativa daqui para frente. Quando a gente fala isso, a gente fala na tributação verde, a gente fala no estímulo da reciclagem e no estímulo da economia circular como um todo. Então, quando a gente transfere e reflete isso para o Brasil, é de extrema importância a gente fazer essa análise de ver onde a gente não atua, onde a gente não presta atenção nesses critérios, quais são os instrumentos que condizem com a nossa realidade, que possam ser estimulados, como a tributação verde e o estímulo à reciclagem. Porque aqui a gente tem espaço, a gente tem conhecimento, a gente tem profissionais incríveis da área, tanto empresarial, científica, jurídica, que podem fazer uma força-tarefa, como é feito aqui, para estimular e implementar esse novo sistema econômico, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é, no Brasil, como funciona a tributação verde, quando o assunto é reciclagem. Eu gostaria de colocar 2 exemplos aqui muito claros da tributação verde na esfera estadual, para estimular reciclagem, que também podem ser utilizados aí para a gente começar um diálogo, pensar e ver como a gente faria uma proposta nesse sentido, que são o quê? Primeiro, a gente tem o ICMS no estado de São Paulo, que concede créditos outorgados para fabricantes de adesivos hidroxilados, adesivos que são utilizados em construção, cuja matéria-prima seja a trituração ou moagem de garrafas PET, né? E outro exemplo, também no ICMS, lá no estado do Ceará, que é uma redução da base de cálculo de até 60% nas operações em que tem o envolvimento de reciclagem de plástico, papel, papelão, cada um na tua porcentagem aí. Então, se você tem 89% no mínimo de material reciclado na tua produção que envolve papel, você é visto tratado de uma forma diferenciada em relação a esses incentivos fiscais. Então, de novo, a gente já tem isso pontual e esparso no nosso sistema tributário, mas eu acho que é imprescindível, ainda mais no momento atual, que se discuta aí uma maior segurança jurídica na esfera constitucional para o uso da tributação verde como um dos instrumentos para se incentivar a reciclagem, assim como se incentivar uma nova estruturação econômica em que você coloque como prioridade não apenas custos e ganhos, mas também os impactos ambientais e sociais da tua cadeia produtiva. Bom, muito obrigada, gente. Obrigado, Juliana. A gente tem hoje várias propostas de reforma tributária tramitando. Nós temos um texto da
da Câmara dos Deputados, um texto do Senado, nós temos um texto antigo que tramita aqui, e nós estamos aguardando também um texto do governo que ainda não encaminhou. A gente não sabe se a reforma vai atuar em tributos hoje estaduais e municipais, né? Então, um tributo que tem uma importância muito grande para toda a cadeia da reciclagem é o ICMS, e o ICMS a gente não sabe se efetivamente a reforma tributária vai alcançar ele, mas a gente pode sim atuar de maneira muito presente para que os produtos oriundos da reciclagem tenham algum tipo de incentivo. Não dá para que produtos feitos com materiais reciclados acabam tendo o mesmo tratamento de um material feito com material virgem, né? Um produto fabricado aí com material virgem. Então, não dá. Eu acho que nós precisamos ter esse incentivo, além de outros incentivos na cadeia produtiva, notadamente na questão energética. Quero dizer que nós temos aqui o representante do deputado Carlos Gomes, que está participando de um outro evento simultâneo. Nós estamos aqui com o Tácito Goulart e com o Ziraldo representando aí o deputado Arnaldo Jardim, que também defende muito a questão relativa a toda a cadeia da reciclagem. Vamos passar agora para o nosso último painelista, que é o Cátilo Cândido, que é presidente executivo da Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, que teve uma importância muito grande aí em todo o movimento para que, durante a pandemia, fosse reconhecido o trabalho dos catadores como um serviço essencial. Cátilo, está com você a palavra. Obrigado, Rodrigo. Bom estar com todos, bom dia a todos novamente. Para nós é um prazer falar para os colegas aí numa frente tão importante que tem um trabalho histórico já, não só no parlamento, mas para toda a sociedade. Eu queria trazer um ponto, deputado Rodrigo, primeiro começar dando o exemplo da lata de alumínio, longe de sermos um exemplo no sentido de ser a única embalagem que tem níveis que devem ser seguidos, ou com total humildade mostrar um pouco do nosso dia a dia, mostrar um pouco da nossa indústria, para mostrar que o trabalho, quando bem feito, estimulado, né, um trabalho com história, ele possa realmente trazer resultados realmente diferenciados. E a lata de alumínio é um exemplo, e nós nos orgulhamos muito disso, né? E eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre os temas também que a gente passou brevemente. A doutora Juliana fez uma ótima explicação mais técnica, mas eu acho necessário, doutora Juliana, porque hoje economia verde é um assunto que praticamente virou um jargão, né? A gente tem todo mundo falando de economia verde, mas os assuntos não se consolidam e não se, às vezes não se combinam. Então, é necessário conceituá-los e mostrar um pouco dos exemplos internacionais. Mas a lata de alumínio é um exemplo, a lata vive um momento único no Brasil, né? E isso não é bom somente para a indústria da lata, na qual nós representamos, é bom para o país e, de alguma forma, atinge toda a sociedade, né? O ano passado, a gente chegou a 30 bilhões de latas de alumínio consumidas no país. Então, o Brasil é o terceiro maior mercado de lata hoje no mundo, né? São 22 fábricas, nós temos um crescimento exponencial nos últimos anos, praticamente uma fábrica por ano tem inaugurado aí no Brasil. Agora, o novo player que está iniciando agora a produção da lata de alumínio é a própria Ambev, que vem a agregar no nosso mercado de lata de alumínio para bebidas. Esse crescimento exponencial, né, ele trouxe um dado interessante, que é justamente o tema aqui da nossa live. Hoje, o Brasil é campeão mundial de reciclagem de lata de alumínio. Nós chegamos a 97%. E não é um número que nós alcançamos agora, nos últimos 6 meses, 2 anos, né? As latas de alumínio no país, elas vêm alcançando um patamar de mais de 90% há mais de 15 anos. Então, esse é um exemplo claro de uma economia circular, harmônica, que pode beneficiar, e já beneficia hoje em dia, não só a indústria, mas o comércio de modo geral, os catadores, passando pelo centro de coletas, pelas recicladoras e pelos consumidores, que é mais importante nós trazermos aqui como parte dessa economia circular, desse círculo tão importante que muita gente comenta hoje em dia. São 320 mil toneladas hoje de recicladas de lata de alumínio, né?
nos mais dos 38 centros de coletas e parceiros que a gente tem em todo o Brasil. Então, através desse centro de coletas e parceiros, a gente consegue reciclar os 97%. E por que é um exemplo e por que pode beneficiar toda a sociedade? Vários países tentam reciclar tanto quanto nós. Se nós pegarmos exemplos europeus, por exemplo, né, Espanha, França, a França chega a 58%, a Espanha 70%. A própria Noruega, que é tido como um país nórdico, que tem exemplos positivos em termos de sustentabilidade, chega a 86%, 10% a menos do que o Brasil recicla. Nós citamos aqui o Japão, né? O Japão é um exemplo, sem dúvida, que eu acho que pode nos trazer diversos modelos econômicos, principalmente de economia verde, de estímulo à reciclagem. Em termos especificamente, aqui é só um exemplo de lata de alumínio, o Japão tenta ser Brasil. O Japão está com 92%, 93% de reciclado, enquanto a gente tem mais de 97%. Então, é um motivo de orgulho não só para nós, é um motivo de orgulho para todo o círculo, para toda a economia circular que a lata de alumínio há 30 anos estimula. E isso é importante frisar. Muitas vezes a gente escuta, né? Pô, mas a lata aqui é reciclada porque o Brasil é um país de miseráveis. Né? Porque aqui é um país de miseráveis, então a lata recicla. A gente fica até chateado quando a gente escuta isso, porque é jogar fora uma história de 30 anos mostrando que a sucata tem o seu valor. E daí todo mundo aqui deve lembrar um pouco lá atrás, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, as rifas que eram feitas nas escolas, os sorteios de televisão, os ventiladores nas escolas, nas APAES, nas instituições, o quanto era fomentado para há 30 anos nós mostrar que a sucata tem o seu valor. Aqui ninguém jogaria fora uma moeda na rua ou mesmo na praia, né? Vou pegar e vou jogar uma moeda, jogar dinheiro fora, ninguém em sã consciência jogaria dinheiro fora. O que a gente tem que mostrar é exatamente isso. É o que acontece com a lata. Ao jogar uma lata fora, e acho que serve de exemplo para outros resíduos, tu está jogando fora dinheiro. A gente tenta mostrar isso há 30 anos para o público brasileiro. E hoje, independente da classe, os catadores, que são mais de 800 mil, conforme a entidade que o Roberto representa, bem representada aqui pelo Roberto, são mais de 800 mil pessoas no país que exercem esse trabalho. Vamos voltar a dizer trabalho. É uma função, é uma ajuda ambiental que a gente traz para a população, justamente fazendo essa economia circular ficar tão harmônica, né? Então, hoje, independente de classe, um treinador de time de futebol junta lata, um zelador de um condomínio junta lata, um proprietário de quiosque junta sua lata para incrementar sua renda, catadores, cooperativas. É um círculo, é um exército de pessoas que dão valor à sucata. E quando tu dá valor à sucata, um pouco começa a se transformar do que a gente objetiva e o quanto a gente precisa fazer com que esses resíduos todos, não só lata aqui, como eu falei no início, a lata aqui é apenas um exemplo de algumas práticas que a gente tem, de transformar e de trazer pontos diferenciais para essa história. Então, a lata tem uma história bem construída, isso é importante dizer, há 30 anos nesse país, sempre trazendo os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar, como DNA dessa indústria. Nós nos preparamos como indústria, com investimento para receber todo esse material reciclado, né? Se fosse apenas por pessoas miseráveis num país, a Venezuela seria o país que mais reciclaria no mundo, e não é. A Índia reciclaria mais que o país, o México reciclaria mais que o Brasil. E países pobres têm níveis baixíssimos de reciclagem de lata de alumínio. Então, é um preparo que tem que ser e é uma mudança de cultura que a gente tem que trazer para como lidar com o nosso lixo. O lixo tem dinheiro dentro, que são os resíduos, e isso a gente tenta mostrar através de vários trabalhos por brasileiros há 30 anos. Então, nós preparamos uma base industrial interessante no país. A rentabilidade da lata também é um motivo que diferencia, né? O alumínio ele é único, ele é 100% reciclado, ele não perde as propriedades, então ele ajuda nesse círculo da economia circular e ele também é um estímulo para outros
reciclagens de outros materiais, né? Muitas vezes os catadores, né, Roberto, eles vão atrás da lata, mas acabam reciclando outros materiais. Isso, para nós, é um ponto de orgulho também. Então, a gente poderia trazer esse exemplo e a primeira pergunta que vem à cabeça é, vem cá, 97% de reciclagem, vocês já fazem a parte de vocês? De modo algum. A gente acha que a gente está apenas no início e a gente tem um objetivo e uma função nobre de cada vez mais mudar a cultura de como lidar com o nosso lixo no país. Precisamos muito mais e evoluir, principalmente em matéria de ambiente regulatório no nosso país, que eu acho que é outro ponto que a gente pode conversar um pouquinho mais. O Roberto citou, a Valéria citou muito bem a questão dos incentivos, e a doutora Juliana trouxe essa explicação técnica que eu acho fundamental, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, que estamos fomentando novos hábitos. Então, é um momento, sem dúvida, único para nós começarmos uma construção, de uma transformação da cultura de lidar com o nosso lixo. E daí volto a trazer alguns pontos de provocação ao grupo, mas, sem dúvida, as cooperativas, hoje em dia, elas têm que se transformar em verdadeiros prestadores de serviços. Isso a gente encontra nas nossas 30 bilhões de latas o dia inteiro, a gente lida com isso. E Roberto, os catadores, nós temos que achar maneiras de transformá-los em verdadeiros agentes ambientais. Quem conhece o meio ambiente, quem lida dia a dia com os resíduos são os catadores. Como que a gente pode transformá-los em verdadeiros agentes ambientais para que essa economia circular comece a funcionar no Brasil e nós deixarmos a economia linear para o passado, né? Eu acho que existem várias formas, eu acho que a gente tem que olhar para fora, a gente tem que ver exemplos, né? A gente não pode acreditar em salvadores da pátria, mas passa pelaquilo que a Juliana bem comentou, que é um novo Green Deal brasileiro, um novo pacto ecológico brasileiro, que nós temos que traçar, passando aí principalmente por uma reforma tributária. O momento é agora, trazendo um pouco do alicerce e dos princípios da economia verde. E quando eu falo economia verde, tecnicamente, né, Juliana, tirar um pouco da fantasia que se tem da economia verde para o modelo regulatório brasileiro, e daí entrar naquele ponto que o Roberto bem citou, que é como que a gente financia isso, né? Afinal, como é que a gente consegue financiar não só os catadores, mas toda a questão da logística reversa e da reciclagem como um todo. Então, faço essa longa introdução, mas para provocar os meus colegas aí do que a gente pode aprofundar no momento único que nós estamos passando no país, justamente da discussão de uma reforma tributária que nos parece que está avançando e vai avançar nas próximas semanas. Obrigado aí pela fala. Eu acho que realmente nós temos um grande desafio, né? A Lei 12.305 de 2010 foi um parto danado para a gente conseguir aprovar ela aqui, a nossa Política Nacional de Resíduos. A gente tem um desafio enorme ainda, que é a implementação dela. Faltam recursos, faltam estratégias. A maior parte dos municípios trabalha com orçamentos sempre muito reduzidos. Todos os entes da federação estão agora sob a égide da que era a PEC, virou uma emenda constitucional, enfim, do teto de gastos, e que estabeleceu uma série de limites para investimentos no poder público, né? A gente já tinha limites para o custeio da máquina com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente estabeleceu limites também do ponto de vista de investimento. Então, os municípios acabam ficando com uma dificuldade enorme de investir na área de resíduos. Nenhum município consegue aprovar nenhuma taxação sobre o lixo, o que é um desafio enorme, né? Você precisa trabalhar, você precisa investir. Qualquer estrutura na área de resíduo é muito caro. As estruturas mais baratas, que são as estruturas ligadas à reciclagem, acabam ficando por último. Então, primeiro, as prefeituras pensam no caminhão, depois vão pensar no aterro, e, por último, que pensam na reciclagem, quando deveriam estar pensando na reciclagem logo no começo. A gente tem um desafio enorme com a nova lei de saneamento que foi aprovada agora, a PL 4162 de 19,
que ainda não foi sancionado, a gente não sabe o que vai ser vetado, mas ela estabelece uma série de regras novas, de marcos regulatórios novos, a possibilidade da iniciativa privada entrar com força, e a gente não sabe exatamente quais serão os efeitos na prática disso tudo, né? A gente imaginava uma série de situações relacionadas à implementação dos planos de resíduos, que, na verdade, acabaram não se concretizando. Nós imaginávamos uma série de situações relacionadas à logística reversa, que está ainda numa fase ainda embrionária para alguns setores avançaram muito, outros setores nem tanto. Nós vamos responder agora algumas perguntas e depois fazer considerações gerais para todos. Eu vou fazer a pergunta e, se alguma outra pessoa também quiser comentar, fica à vontade, é só levantar a mão, tá? Não são muitas perguntas, e aí a gente faz uma rodada depois de questões, de considerações finais. Nós tivemos uma pergunta aqui da Renata da Fonte, que quer saber a diferença entre programas de logística reversa do Sempre e da Coalizão Embalagens. Eu vou passar para a Valéria, que talvez possa falar especificamente do Sempre. Eu acho que não sei se ela falaria da outra entidade que é a Coalizão Embalagens, mas acho que seria legal falar um pouquinho sobre logística reversa. Muita gente não conhece e não sabe como é que está a situação disso hoje no Brasil. Sim, deputado, eu acho que até vale um esclarecimento, né? Porque a coalizão ela foi criada justamente como uma maneira de atender o acordo setorial de embalagens. Então, dentro da coalizão, existem uma série de programas de logística reversa das diferentes associações que fazem parte da coalizão. No caso do Sempre, a nossa função justamente é apoiar a implementação também de programas de logística reversa da iniciativa privada. Então, unir esforços das empresas para ter programas mais efetivos e suportar esses programas. Então, acho que as duas iniciativas, seja a coalizão com as iniciativas das suas entidades, seja o Sempre, a gente tem programas para contribuir com a logística reversa no país. Tá. E aí, eu não sei se exemplos práticos, eu posso citar aqui um dos projetos de parceria da iniciativa privada, o meu amigo Roberto, que conhece bem Reciclar pelo Brasil, é uma iniciativa de 15 empresas para apoiar cooperativas em diferentes estados do país. Apoio esse que passa por tudo aquilo que eu comentei, desde estruturação com equipamentos, apoio na melhoria de produtividade e um trabalho liderado pela ANCAT, que é quem tem expertise nessa área, né? Então, a ANCAT que vem fazendo esse trabalho já há alguns anos e o Sempre apoia essa iniciativa, a coalizão também. Então, os programas na prática, eles às vezes acabam até se cruzando aí no campo, né? Tá. É algo que também é bem desafiador, né? Nem todos os setores têm investido na área da logística reversa, mas alguns setores têm avançado bastante. Nós temos uma pergunta aqui do Robson Tadeu, que é uma pergunta bem específica, mas acho que a gente pode talvez fazer uma comparação em relação a outras situações semelhantes. E aí vamos ver quem é que se dispõe a responder. Ele pergunta aqui: em Caxias do Sul temos cerca de 200 mil domicílios, e se não se poderia incluir a triagem de materiais dentre as obrigações da coleta de resíduos e promover uma cobrança dos usuários que fosse repassado para as cooperativas de reciclados. Se alguém poderia falar um pouco disso, né? Como é que está essa questão de cobrança? Como é que é a questão se a triagem é uma obrigação do município, não é da reciclagem? Gostaria de saber se alguém gostaria de responder essa pergunta. Roberto, como é que você está vendo as novidades aí? Você tem visto algum município, os municípios investindo com mais intensidade nessa questão da reciclagem? Não? Como é que você está achando
Você acha que a gente está avançando ou está tudo parado daquele jeito ainda? A pandemia parou tudo, né? Mas assim, já estava meio parado a pandemia, então acabou parando tudo. Mas, mas existem alguns municípios, sim, que estão, né, dando continuidade, inclusive, na verdade, antes, inclusive, de... hoje nós temos aí um documento do Ministério Público Federal que dá algumas orientações com relações aí para os catadores, para os municípios relacionados aí à retomada do trabalho com segurança, né, relacionada à Covid. Tem muitos municípios já retomando aí seus trabalhos também com toda a segurança necessária para, né, do processo, mas nós temos ainda poucos, mas temos bons municípios ainda que trabalham ainda com relacionado aí ao pagamento pela prestação de serviço, né, dos catadores, que isso é fundamental, é uma parcela fundamental aí essa questão do pagamento de serviços pelos municípios aí, esse trabalho que nós fazemos aí de limpeza, separação, né, desses materiais, né? Além, é lógico, né, que a gente entende que a gente também presta um serviço para logística reversa, né, que, como a própria Valéria disse, né, infelizmente, não são todas as empresas fabricantes de embalagens que são envolvidas nesse processo, né? Seria interessante se todas as empresas de embalagens fossem, né, tivessem envolvidas e, né, contribuindo com o processo da logística reversa, que isso não acontece. E a gente entende que essa prestação de serviço, é como o Cátilo falou, eu acho que cada um tem um pedaço dessa história, né? A gente tem um pedaço, na verdade, que é do município, pela nossa limpeza, nós temos um pedaço, na verdade, pela logística reversa que nós realizamos, e nós temos também um pedaço disso da cadeia da reciclagem que nós alimentamos, né? Então, eu acho que essa conta, ela não está, ainda ela não está muito, né? Não está muito organizada, e aí a gente precisa aprofundar isso, e isso perpassa, lógico, como eu falei anteriormente, pelas questões tributárias, ela perpassa por várias questões, mas precisamos achar um eixo de forma, como o Cátilo falou, não dá mais para a gente carregar, né, toda a boa parte, na verdade, da alimentação da indústria da reciclagem, e quando acontecer, na verdade, uma situação igual aconteceu, esperamos que não aconteça mais, né, mas que aconteça uma coisa que aconteceu com a relação da pandemia, os catadores serem os mais sofridos nesse processo. E mais, né, hoje os catadores, eles recebem em torno de 1 a meio salário mínimo por mês, né, que isso também é um valor muito baixo, né, acima do trabalho e da atividade que nós exercemos nesse processo. Por isso que é importante revermos todo esse processo e entendemos, na verdade, que tem municípios, sim, que estão contribuindo, que estão trabalhando, que têm seus esforços, né? Embora essa conta não é só dos municípios, né? Vamos deixar bem claro aqui que nós entendemos também que essa conta não é só dos municípios, tem outros atores fundamentais também que precisam apoiar nessa conta e para, de fato, para o trabalho dos catadores ser um trabalho um pouco mais humanizado, mais organizado e com uma qualidade de vida maior. Porque quando nós falamos trabalho organizado, isso é um outro ponto importante, porque a gente fala muito do catador, né? A gente está falando do catador, que somos nós, é lógico. Mas nós não podemos falar só do catador. Quando o catador ele é formalizado, quando ele é formal dentro de uma cooperativa, ele tem todas as obrigações legais dentro de uma cooperativa, né? Ele paga contador, paga os impostos que tem que ser pagos sobre notas, né? Enfim, tem todo um custo na cooperativa, que esse custo alguém precisa pagar esse custo, senão esse trabalho não evolui, e por isso nós temos aí uma baixa muito grande, inclusive no ponto de vista da coleta dos materiais, né? Então, acho que isso é importante. Acho que uma outra coisa importante que eu queria salientar aqui, antes de terminar minha fala, é a questão, na verdade, da reciclabilidade dos materiais. É fundamental, na verdade, que nós temos materiais com potencial de reciclabilidade. São nossas organizações de catadores ficam com o material todo encalhados nas cooperativas, sem poder ter comercialização com esses materiais. Isso é fundamental. A gente fala muito de reciclagem, materiais reciclados, mas eles precisam ter potenciais de reciclabilidade. Isso não podemos deixar de sempre como discutir a questão da reciclagem, tributação, etc, etc. Temos que ter materiais que cheguem, embalagens que elas possam ser recicladas de fato, porque hoje nós temos dificuldade com várias embalagens desse processo, né? Então, é importante aí esses pontos aí, e também pensarmos, na verdade, e o que é, na verdade, os rejeitos, né? Porque hoje também
está muito uma discussão, voltando, na verdade, à tona, na verdade, a discussão da incineração, que eu acho que antes de pensar em incineração, nós precisamos pensar, na verdade, na recuperação desses resíduos que são de potencial e que geram muito trabalho para o nosso país. Ô, Rodrigo, se tu me permite uma parte... Por favor, Cátilo. E aproveita e responde também uma pergunta aqui, ó, já vou fazer para você. Nós temos o Alailton Reis reclamando que o que mais está atrapalhando o avanço do crescimento da reciclagem de alumínio é a queda no preço do quilo da lata no mercado de recicláveis. Ele pergunta por que está acontecendo essa queda que desestimula quem trabalha no setor. Então, faz aí seus comentários e vamos tentar responder ao Alailton. Perfeito. Vou começar, então, pela resposta, né, para o Alailton. O mercado de alumínio ele é regulado pela Bolsa. Então, é um mercado estruturado, consolidado, na qual nós sempre seguimos, não só no Brasil, mas em vários outros países, o preço da cotação do alumínio na Bolsa. Então, isso depende muito de momento, assim como outros produtos que são comercializados, outras empresas que são cotadas na Bolsa, o alumínio também participa dessa cotação. Então, é através da Bolsa e a gente depende muito do momento para nós podermos melhorar ou piorar o valor do alumínio no país. Né? Não há nada especificamente que a gente possa fazer, mas há algo estrutural que a gente pode sim, Alailton, melhorar, que é diminuindo os intermediadores entre a indústria e os catadores, cooperativas e recicladores. Então, isso é muito importante, eu acho que esse é um ponto a ser desenvolvido, não só pela nossa indústria, mas trazendo para a discussão o comércio e o próprio público consumidor, que é cada vez mais diminuir esse gap que existe entre a indústria e os catadores e as cooperativas. Quanto mais a gente diminuir essa distância, mais o preço fica mais atrativo, a gente consegue diminuir os aparistas, intermediadores e aproveitadores que tem no meio dessa transição. Então, acho que esse é um grande desafio para a nossa indústria de alumínio especificamente. Só o comentário do anterior, Rodrigo, eu acho que, falando um pouquinho de município, e aqui eu acho que tem um exemplo bacana que a gente pode dar, né? ICMS ecológico, por exemplo. O ICMS ecológico nos parece algo muito positivo. Essa frente teve um papel fundamental em vários estados, né? Mantovani, deputado Rodrigo, e é algo que realmente funciona apenas como um exemplo. Eu acho que tem algo positivo e algo negativo que a gente poderia destacar. O positivo que realmente os municípios fazem um esforço enorme para tentar cada vez mais se qualificarem nos ICMS, conforme lá suas graduações e o repasse financeiro que é dado do Estado ao município. Porém, ele não é completo. E eu acho que aqui a gente começa a introduzir um dos grandes problemas que a gente tem, falando de economia verde, e de incentivos e de regulamentações. Novamente, a gente tem no Brasil um exemplo de colcha de retalhos. A gente vai fazendo várias pequenas leis e incentivos e tal, mas não conversam entre si. Não adianta o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal ter um ICMS coletivos e outros não terem. Não adianta nós conseguirmos, a Juliana deu um bom exemplo da questão do incentivo de plásticos que viram adesivos. Veja bem, isso é muito pequeno. Por que não incentivos, então, para todas as embalagens? Por que somente para plástico que vira adesivo? Então, novamente, a gente vê no Brasil pequenas intervenções que acabam se confundindo numa grande colcha de retalhos que não funciona do ponto de vista macro, que é onde a gente precisa chegar. Eu sempre falo, já falei em outras lives, né? E não sou ambientalista, aqui eu aprendo com meus professores aqui, meus colegas de live, mas o meio ambiente é um só, né? A gente não adianta, vou dar um exemplo lá do meu estado, né? Não adianta nós termos uma política para defender, né, Mantovani, o lado do Rio Grande do Sul, do Rio Uruguai. O Rio Uruguai passa por Santa Catarina, passa pelo Uruguai, passa pela Argentina. O rio é um só. Não adianta nós termos uma política para a Amazônia brasileira. A Amazônia tem diversos países, 8, 9 países. Então, ela é uma só.
Mesma coisa trazendo agora para municípios e estados. Não adianta ter uma super legislação no estado do Distrito Federal. O meio ambiente é um só. Goiás é aqui do lado, é uma rua ao lado. Então, nós temos que defender do ponto de vista macro. E daí o nosso esforço, Rodrigo, não querendo me alongar, mas o nosso esforço de melhorar o ambiente regulatório com um novo Green Deal brasileiro, que a gente possa mitigar o problema ambiental e aumentar desenvolvimento. Como fazer isso? Implementando uma reforma tributária que traga princípios norteadores da economia verde. E eu acho que aqui nós temos uma oportunidade, né? A frente parlamentar do nosso querido amigo deputado Arnaldo Jardim já está ativa no Congresso Nacional, tem como parceira a Frente Ambientalista, já discute há mais de anos como implementar essa economia verde no país. O ano passado nós tivemos um ato com o apoio, não só Abralatas, mas o apoio de 32 entidades, entregando para o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma, alguns princípios norteadores para essa reforma. A Abralatas, por si só, discute há 12 anos a economia verde. Então, nós consideramos muito importante, realmente, primeiro, o aspecto da cooperação, todas as frentes estarem juntos. Convidamos, né, e aqui faço a voz do deputado Arnaldo Jardim, aqui com a presença do nosso colega Ziraldo, convidamos a ter uma cooperação das demais frentes junto a essa específica que trata sobre economia verde. O trabalho já está há mais de 1 ano e meio, nós já temos o apoio formal de 78 deputados do Congresso Nacional. Rodrigo Agostinho foi um dos nossos líderes que o ano passado nos ajudou a fomentar esse grupo de trabalho no Congresso Nacional. Então, nós estamos junto com a equipe, não só do Ministério da Economia, mas também da equipe que está tratando das reformas tributárias, né? E o Rodrigo lembrou bem, né? Qual das reformas, mas estamos tentando ampliar ao máximo essa discussão para que todos nós juntos, numa cooperação única, possamos implementar alguns princípios, regulamentando finalmente o artigo 170 da Constituição, que bem a Juliana lembrou, já está desde 88, basta nós implementarmos. A economia verde já está na Constituição. Nós temos que implementá-la agora, trazendo intercâmbio entre os países, uma parceria público-privada, talvez, para gerar um verdadeiro mercado de carbono, pode ser uma solução. Enfim, uma evolução regulatória com a chegada de uma reforma que implemente economia verde. Não há reforma tributária ambiental em nenhum sistema fiscal moderno no mundo que não passe por uma economia verde. Então, peguei o gancho do exemplo da questão financeira do município para trazer que é preciso um sistema, é preciso realmente um Green Deal para acabar com essa colcha de retalhos que a gente tem pelo país. Obrigado, Cátilo. Realmente nós estamos diante de um desafio muito grande e ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma oportunidade, né? Eu acho que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Nós estamos aí com 3 frentes parlamentares, a ambientalista, a da bioeconomia e a da economia verde do deputado Arnaldo Jardim, trabalhando juntas, mais à frente da reciclagem, do deputado Carlos Gomes, que é hoje o relator dos projetos relativos à reciclagem aqui dentro da Câmara. Então, eu acho que a gente tem que realmente trabalhar nessa perspectiva. Semana passada, eu participei de uma reunião com o relator da reforma tributária, junto com o deputado Arnaldo, onde a gente discutiu justamente isso, e nós vamos, sim, pleitear uma proposta dentro dessa medida. Nós estamos com 70 pessoas no YouTube, 50 pessoas no Facebook, a gente tem que caminhar para ir encerrando, tem muita pergunta chegando, então a ideia é a gente responder mais algumas perguntas, mas na forma de uma última rodada. Então, assim, viu, Rodrigo? Graziele... Oi, Mário. Lembrando também, Rodrigo, que esse filme que está sendo gravado hoje, né, toda essa reunião está sendo gravada, vai ficar na página da Frente Parlamentar Ambientalista. Todo mundo que está vendo a gente, eu estou recebendo aqui muita informação do pessoal da ANAMA, tem muita atividade hoje,
né? Nós estamos deixando disponível todas as outras reuniões, nós já passamos de mais de 50 atividades da Frente Parlamentar Ambientalista desde março, é uma frente muito ativa. Então, tem tudo lá. Você tem hoje Facebook, aliás, está no meu também agora, com muita gente vendo. A gente está com o pessoal, inclusive, aí do Roberto também, transmitindo nos canais deles. Acho que quanto mais gente a gente tiver colocando esse espaço, melhor. Está lá, todo mundo pode ver, Frente Parlamentar Ambientalista ou frenteambientalista.com, todas essas informações, as legislações, e a gente tem um time de primeira dando esse suporte aí, a gente já está agradecendo aqui, né, Rodrigo? Então, é isso aí. Tá. Nós vamos fazer uma rodada final. Eu vou ler as perguntas, e aí quem se sentir à vontade para responder, até porque tem perguntas aqui que mais de um poderia responder, algumas perguntas acho que não é da alçada de ninguém, tem coisas que são desafiadoras que estão entrando aqui, mas eu vou tentar fazer uma rodada rápida aí para a gente poder fazer aí as nossas considerações finais. Graziele Martins perguntando se alguém sabe sobre a participação da indústria de cosméticos na reciclagem. Bruno Magalhães perguntando como criar isonomia entre as empresas que precisam assumir suas obrigações na responsabilidade compartilhada. Rubens Borne, grande Rubinho, quais experiências significativas a gente tem de pagamento por serviços ambientais para catadores e operadores de reciclagens? Acho que é um tema muito relevante hoje. O programa de pagamento de serviços ambientais está no Senado e já foi aprovado na Câmara, e ele inclui a questão da reciclagem, né? A Tainá Bimbate pergunta como é que as frentes estão agindo em relação à questão de materiais que são recicláveis na teoria, mas na prática não tem reciclagem, é rejeito, enfim. Se alguém está agindo em relação a isso, né? E Vanguerre Almeida pergunta se alguma cooperativa consegue agregar valor dos recicláveis junto a créditos de carbono. Então, assim, nós vamos fazer uma rodada final. Vamos começar pela Valéria, presidente do Sempre. Vamos lá, deputado. Bom, eu vou começar pela primeira pergunta lá sobre a indústria de cosméticos, se existe alguma iniciativa. Sim, a ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Personal Health and Care, de cosméticos, né? Ela tem um programa chamado De a Mão para o Futuro, de apoio a cooperativas também de reciclagem, aí por todo o país, um programa muito bem sucedido e tem uma atuação bem forte aí na cadeia de reciclagem. Também sobre a questão de isonomia, né, foi publicado um decreto em 9177 em outubro de 2017 sobre isso, mas assim, a pergunta eu tenho certeza que tem a ver com a insatisfação que as pessoas têm de ver uns fazendo mais, outros fazendo menos, e com certeza é aí onde a gente tem uma oportunidade gigante de mais empresas, mais atuantes nessa questão da reciclagem. Vem aumentando cada vez mais, eu acho que as empresas estão entendendo que é importante assumir a sua responsabilidade pós-consumo, e falo isso até pelo número de empresas que vem procurando sempre para desenvolver projetos de reciclagem, para ajudar no desenvolvimento de embalagens que possam ser recicláveis, como o Roberto bem colocou. Falou assim, o primeiro ponto é você não colocar no mercado uma embalagem que vai ser um problema depois para a cooperativa, né? Então, eu acho que essa procura, esse aumento da procura por novos projetos ou por apoio técnico para desenvolver coisas na área demonstra que as empresas estão se movendo, e isso, principalmente no formato mais colaborativo, de junção de empresas com o mesmo propósito, pode dar resultados muito mais efetivos para a reciclagem. Então, a gente está num caminho. O decreto ajudou, mas ainda a gente tem muita oportunidade de envolver mais empresas nesse processo. Vamos passar agora seguindo a mesma ordem, para o Roberto, presidente da ANCAT. Eu acho que, em meio a tudo que nós falamos um pouco, na verdade, eu acho que é fundamental, né, tanto na
nas esferas aí do governo federal, estadual, municipal, as áreas, né, os fabricantes de embalagens, né, a cadeia da reciclagem, a indústria da reciclagem, né? A gente está muito entusiasmado, né, e esperançoso, na verdade, que possam começar a rever, né, o trabalho do nosso trabalho como catador como, de fato, profissionais de fato, não somente entregadores de material para essa cadeia, simplesmente, olha, né, são os pobres coitados que entregam esse material né, e ponto, sabe? Eu acho que tudo que nós falamos aqui, nós estamos dizendo, na verdade, no ponto de vista de que nós precisamos dar um salto, né, um passo à frente aí da importância desse nosso trabalho, né, de quanto é fundamental, né, como o Cássio colocou, esse trabalho de agentes ambientais, né, porque os catadores de material reciclável dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que nós já somos reconhecidos como profissionais catadores dentro dessa classificação, já somos considerados como agentes ambientais nesse processo, né, no destrinchar da nossa profissão. Então, eu acho que isso agora é o momento, na verdade, de dar esse passo do reconhecimento de fato. E reconhecimento de fato, na verdade, é uma melhor remuneração para o trabalho dos catadores, né? Sejam ela, na verdade, pagamento pelo serviço com as prefeituras, sejam ela, na verdade, pagamento pelo trabalho que os catadores exercem da logística reversa, seja ela pelo pagamento pelo serviço que ele exerce alimentando a cadeia da reciclagem, né? Seja ela, na verdade, com diminuição nos tributos fiscais, no ponto de vista que tenha um olhar especial para esses trabalhadores, porque historicamente, há mais de 50 anos, os catadores sempre trabalharam, né, alimentando a cadeia da reciclagem sem nenhum tipo de incentivo fiscal, né? Então é importante rever isso. Na verdade, quando falarmos da economia verde, ver a possibilidade, na verdade, de uma reparação histórica, né, do trabalho dos catadores. Então, eu acho que tudo isso que nós falamos, nós estamos muito entusiasmados, inclusive com esse time que está aqui hoje, né, e com outros aí que estão trabalhando fortemente a questão dos catadores, a importância dos catadores na cadeia. Acreditamos muito, na verdade, que em breve nós vamos falar, na verdade, de catadores que estão, na verdade, produzindo, fazendo processos finais aí, trabalhando a questão da economia circular, produzindo algum tipo produzindo alguma matéria-prima, enfim, a partir do reciclado, enfim, a gente quer evoluir, mas a evolução só vai depender se todos nós entendemos, na verdade, que os catadores, as cooperativas, os catadores autônomos, sejam eles qual tipo de modalidade os catadores, precisam ser melhor remunerados. É isso. Valeu, Roberto. Valeu pela mensagem. Vamos passar agora a Juliana, que é advogada de Direito Ambiental do escritório Martinelli Advogados. Vamos lá, eu queria fazer um breve comentário sobre o questionamento acerca da criação de isonomia entre os agentes da cadeia produtiva frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e como implementar de uma forma equalitária, vamos dizer, a responsabilidade compartilhada. O que acontece? Por mais que a gente tenha a política, que a gente tenha os regulamentos correspondentes, a gente vê muito esse desequilíbrio aí na responsabilização compartilhada entre os entes da cadeia para se implementar, no caso, um sistema de logística reversa, em que também existe, isso envolve a reciclagem, como resultado do chegar à destinação final adequada do produto. Como que a gente faz isso? Como que a gente cria essa isonomia? Por mais que você tenha a legislação, é imprescindível a comunicação entre os agentes da cadeia, para que você consiga responsabilizá-los de uma forma igualitária, que não sobrecarregue ninguém e que valorize a todos eles e que não haja uma inviabilização da cadeia. Porque eu vejo muito assim no meu dia a dia? Muitas vezes, por conta de agências fiscalizadoras ou até mesmo em questões judiciais, você vê uma inviabilização
de colocar em prática a responsabilidade compartilhada de uma logística reversa, porque há alguma ponta ali de toda a cadeia que está sendo sobrecarregada ou que não está sendo valorizada, e isso pode ser resolvido com o quê? Com a razoabilidade, com as negociações, que tudo pode ser refletido num acordo setorial, por exemplo. O acordo setorial ele é um instrumento muito útil, mas ainda subutilizado, para que se faça essa comunicação entre os entes da cadeia e que se concretize uma isonomia na hora de cada um tomar o seu papel num sistema de logística reversa, envolvendo uma reciclagem, por exemplo. Então, a minha sugestão, acho que para chegar nesse objetivo comum, é ter em mente que todos estão interessados que o sistema funcione, que o sistema de logística reversa funcione, todos têm trabalho a fazer, todos têm que viabilizar esse trabalho, de forma a se evitar que um seja sobrecarregado mais que o outro. Obrigado, Juliano. É importante que a gente possa estar caminhando junto na política pública, o direito, a questão da política pública implementada na prática, na ponta. Eu acho que todos esses atores aí têm uma importância muito grande no caminho da solução. Eu vou passar agora para o Cátilo Cândido, que é presidente executivo da Abralatas. Obrigado, Rodrigo. O que nós tratamos aqui hoje, né, e a Frente Ambientalista vem tratando, não se trata de uma pauta apenas da frente, né? Acabar com a pobreza nos países, tentando de alguma maneira gerenciar as mudanças climáticas e o problema ambiental, é a pauta que foi considerado o desafio do século pela ONU. Então, o que a gente trata aqui, o papel de vocês, não é um desafio específico, um desafio que o Mantovani, que o Rodrigo, que o Carlos Gomes, que toda a equipe da frente trazem e parece que insistem. Não. É o desafio, e não sou eu que estou dizendo, a ONU está dizendo, acabar com a pobreza, tentando de alguma maneira gerenciar as mudanças climáticas e o problema ambiental, é o desafio do século. E eu volto à questão do momento, né? Nós temos, e eu acho que o momento está nos fazendo ter esperança e ter uma positividade com relação a tudo isso, essa grande fórmula, né, de como mitigar o problema ambiental, trazendo desenvolvimento para os países. Mais de 190 países assinaram lá o Acordo de Paris. Talvez não seja ideal, mas já é um passo. Os investimentos em sustentabilidade, o ano passado, somaram 31 trilhões de dólares. Foi 34% a mais do que 2018. Então, assim, as empresas ESG, né, que virou as letrinhas da moda, realmente estão investindo. Nós temos trilhões dedicados à sustentabilidade. O meio ambiente virou a pauta mundial, virou a pauta do momento. BlackRock, os CEOs, ex-ministros da Fazenda, ex-presidente da República, Globo News, CNN, Jornal Nacional, acordos bilaterais, todo mundo não para de falar isso. E um quarto ponto, que eu acho que é super importante, nós temos a chegada no mercado de consumo, todo mundo virou omni shoppers hoje, né? Todo mundo atua e consome em diversos canais, público consumidor brasileiro. Nós chegamos hoje ao mercado de consumidor no país, no mundo, uma nova geração que tem como sustentabilidade na veia. Eles são bem mais preparados, essa nova geração, do que as gerações anteriores que tinham poder de compra. E tem pesquisa para isso, né? Tem pesquisa que mostra que mais de 56% dos shoppers brasileiros admitem mudar os hábitos se for para melhorar o meio ambiente. Então, pesquisa que saiu, depois a gente pode até enviar, mas enfim, ou seja, mostra que realmente o consumidor brasileiro está disposto, ainda mais em época de pandemia, de mudar os seus hábitos. E essa nova geração chegando ao poder de compra. Então, falei tudo isso, dei esses dados para mostrar que o momento é único e é um momento de ouro que a gente não pode deixar passar. Nós temos uma fórmula que talvez não seja a grande solução de tudo, mas que, sem dúvida, ajuda a mitigar o problema ambiental, que é
mexendo no bolso da prefeitura, mexendo no bolso do contribuinte, mexendo no bolso da indústria, mexendo no bolso dos recicladores, mexendo no bolso dos catadores. E essa forma se chama passar por uma reforma tributária que implemente uma economia verde. E eu acho que por alguns motivos, e vou elencar alguns que, pelo menos nós, na Abralatas, a gente sempre tratou. Primeiro, para trabalhar a eficiência do mercado. Questão que a Juliana bem explicou sobre a questão de corrigir, daí não tem como, é intervenção de governo, essas questões externas negativas que possam ainda ocorrer hoje em dia e que a gente sabe que ocorre, né? Ou seja, quem polui, paga. Hoje em dia, tu não paga para poluir. Quem polui, paga. Não sou eu que estou dizendo, não é a doutora Juliana, não é a Frente Ambientalista. É a Constituição, é a lei, é a PNRS, são os pactos globais. Quem polui, paga. Então, nós temos que realmente corrigir essas externalidades para que, de fato, a gente possa, com a intervenção numa reforma tributária, fazer com que se tenha eficiência no mercado e que se possa trazer desenvolvimento pagando quem polui. Isso traz uma redução do problema ambiental, de novo, não é salvador da pátria, mas a Juliana deu vários casos no mundo inteiro de que realmente ajuda no problema ambiental. 3, arrecada recurso para financiar o desenvolvimento. Nós estamos numa época de pandemia, o problema fiscal brasileiro agora vai ser urgente, nós vamos ter que passar por soluções para trazer investimento, dinheiro para o país. Então, arrecada recursos para financiar desenvolvimento. E 4, serve de exemplo, né? E daí pode ser carbon tax, pode ser através de carbono, pode ser através de incentivo, neutralidade, a maneira que for, as frentes estão aqui para debater em cooperação, para achar a melhor maneira de nós podermos propor isso para a reforma tributária, mas serve de exemplo para desenvolver mais indústrias limpas no país e menos indústrias que poluem. Então, acho que esses 4 motivos são mais do que suficientes, tendo em vista o momento que nós estamos passando, para que realmente a gente possa fazer uma reforma tributária ambiental em consonância aos sistemas fiscais modernos que existem em várias partes do globo. Isso vai ajudar não só economicamente, mas ambientalmente, fiscal, social, refletindo principalmente, Rodrigo, naquilo que tu falou lá no início. Eu acho que a gente nem tinha começado a live, nós estávamos batendo um papo, nos indicadores que todos esses acordos os investidores estão buscando. Se nós conseguirmos, através da reforma, melhorar os nossos indicadores, nós acreditamos na Abralatas que é o início de uma grande saída aí para trazer desenvolvimento e mitigar o problema ambiental. Então, a gente agradece o espaço aí, a oportunidade de poder falar com vocês. Qualquer dúvida, por favor, pertinente à indústria do alumínio, a gente deixa à disposição o nosso e-mail através do nosso site. Por favor, nos procura, a gente faz questão de responder. Agradecer Mantovani, Valéria, Juliana, nosso parceiro aí de live de dia a dia, o Roberto, e os deputados da frente aí, Rodrigo, Carlos Gomes, Arnaldo Jardim. Que bom que são vários, né? Aqui seria injusto deixar alguns de fora, mas que bom que são vários, que são os nossos líderes, né, Mantovani, nessa causa no Congresso. Lembrando que eu estou lá no livro dos 30 anos, a primeira grande campanha com a Abralata. Está registrado na história desse país. O Rodrigo foi um dos beneficiários daquela campanha de troca e lata. O Rodrigo fazia isso na rua com 14 anos. Aquilo era injusto, Mário. Trabalhava feito louco para poder... Era 5.000 latinhas para conseguir um ventilador na sala de aula. Trouxe o valor para a sucata, Rodrigo. Foi lá que começou a história. Mas foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer o Núcleo ProTietê ter uma estrutura para aquela grande campanha que a gente fez. Foi uma grande conquista e transformou no primeiro a restauração florestal com Pão de Açúcar, lá no interior de São Paulo, do lado de Penápolis, né? O Rodrigo foi fazer o plantio lá naquela época. Todo a gente transformou aquele recurso, era transformar lata em árvores, né? Em Barbosa, lembrei o nome do município, para não trocar. E depois disso, o Rodrigo vem com o Clique Árvore, que foi um sucesso aí
dessa história. Também Não, agradecendo a vocês. Chegou a ter 10 mil latinhas no quintal de casa. A minha família quase botou para fora, ou era eu, ou eram as latinhas. Não tinha jeito. Mas é bem legal lembrar essa história. Foi o começo dessa história, né? Foi a transição da latinha de folha de Flandres para a latinha de alumínio e o surgimento de toda essa história. Muito bacana. 30 anos depois, a gente vai ter que encerrar aqui contando. Oi, Mário. Não, 30 anos depois estamos aqui contando essa história. Tem 1.200 pessoas que passaram pelo nosso Face também, que tiveram um contato com a gente. Então, é isso aí, o nosso papel é esse, trazer a sociedade civil e o parlamento junto, debatendo esses temas e fazendo essa história de políticas públicas avançar. Eu também queria agradecer a oportunidade e a liderança do Rodrigo nessa nossa jornada aqui, muito bacana. Vai lá, Rodrigo. Valeu, Mário. Quero agradecer aí todos os assessores que acompanharam. Aqui em Brasília está tendo muita coisa ao mesmo tempo. Nós fizemos um pedido especial para que o presidente do Senado fizesse a sessão do Congresso para que a gente pudesse votar os vetos da Lei 1142 e, infelizmente, a sessão vai ter, mas não vai ter os vetos. Então, a gente está aqui numa articulação pesada, então está todos os deputados se envolvendo num monte de coisa. Eu estou aqui com vocês e estou aqui escrevendo no computador mensagem para um monte de gente, mas eu quero agradecer muito a todos vocês e dizer que esse é um tema que a gente precisa discutir com mais profundidade. A gente precisa dividir, picotar por partes, porque é muita coisa. Nós precisamos que, efetivamente, a nossa educação ambiental seja uma educação que mude comportamento, não basta ser só informação. Nós precisamos implementar a Política Nacional de Resíduos, nós precisamos dar passos mais largos na busca pela implementação dessa parte do saneamento no Brasil. Então, quero agradecer a todos e colocar mais uma vez a Frente Parlamentar à disposição desse trabalho. Um abraço a todos vocês. Valeu, Mário, Lídia, Isabel, Carla, todo mundo, Rubito, os assessores aí dos deputados, o Tácito, Ziraldo, enfim, muita gente bacana que nos ajuda a botar isso de pé.